Oi, hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre o Salmo 40, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Talvez você não tenha parado para pensar um pouco nesse salmo. Às vezes nós não paramos para pensar nesse salmo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você já parou para pensar? Um Deus tão grande, um Deus que criou o universo, um Deus assim, tão soberano, tão grande, Ele parar para te ouvir. O Deus que te criou, e nós às vezes não paramos para ouvir os nossos filhos. Mas aqui o Salmo diz que nós esperamos com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o nosso clamor. Eu fico imaginando, eu não mereço uma coisa dessa, eu não mereço isso. E você, será que você merece? Um Deus tão grande, com um amor tão grande, com um poder que não dá para imaginar, Ele se inclinar para te ouvir. Gente, eu fico meditando nesse salmo, nessa passagem bíblica, e fico assim, sabe, maravilhada. Como eu, um ser tão pequeno, um ser assim tão miserável, e Deus tão grande, Ele parar, se inclinar, não simplesmente para, Ele se inclina para me ouvir, Ele se inclina para ouvir você. Se você parar para pensar neste salmo, você vai ficar assim, cara, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele parou, Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Gente, eu sou tão miserável, eu sou tão pequena. E um Deus tão poderoso se inclinar para me ouvir. Às vezes nós falamos com os nossos filhos, às vezes nós falamos com o marido ou com a esposa, né? Falamos com alguém, temos que marcar horário. Se você for falar com o prefeito, com o presidente, você às vezes tem que marcar horário para você até mesmo falar com um médico. Você está passando mal, você precisa ter um horário. E esse Deus que nós conhecemos, você não precisa de marcar horário com Ele. Basta você confiar, basta você clamar por Ele, e Ele vai se inclinar e te ouvir. Para pensar um pouquinho nisso. Para pensar. Você às vezes para pensar nos teus problemas, mas você já parou para pensar que Deus, Ele se inclina, meu querido. O Deus que nós servimos, Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Então, clame, porque pode ter certeza que Deus, Ele está se inclinando para te ouvir. Mas não só clame, porque às vezes nós temos o costume de clamar, mas na hora de voltar e agradecer e dizer: Senhor, muito obrigada por ouvir o meu clamor, muito obrigada, Senhor, porque eu soube esperar com paciência, que também é uma virtude. Aqui diz: esperei com paciência. Às vezes o Senhor vai te ouvir, vai inclinar sim para te ouvir, Ele se inclina para ouvir o teu clamor, mas é no tempo dele, não é no teu. Então, se você pediu, clamou, espera com paciência, porque tenha certeza que se você clamou ao Deus
Todo-Poderoso, aquele que te criou, aquele que te formou, você pode ter certeza que ele se inclinou para você, para te ouvir, mas no momento dele, não no teu e não no meu, ele vai te ouvir e ele vai te responder. Ele vai te dar a resposta daquilo que você precisa, mas tenha paciência e espera no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você se incline ao Senhor, não só clame, mas também se inclina em adoração ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus faça prosperar os teus celeiros, que o Senhor abençoe, que este ano seja um ano de salvação para a tua família, para o teu lar. Deus te abençoe.